Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Todos acharam aí? Então vamos. Nós, Paulo, Silas e Timóteo, escrevemos esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes dê graça e paz. Sempre damos graças a Deus por todos vocês e os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês diante do nosso Deus e Pai, relembramos seu trabalho fiel, seus atos de amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu, pois, quando lhes apresentamos as boas novas, não o fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. E vocês sabem como nos portamos entre vocês e em seu favor. Assim, apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito Santo e se tornaram imitadores do nosso Senhor. Com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia quanto na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Não precisamos sequer mencioná-la, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Peço a Ti que acampe Teus anjos ao redor deste lugar, que nada, Senhor, e ninguém tenha poder de atrapalhar o nosso entendimento de tudo aquilo que o Senhor vai liberar nessa manhã. Acampa Teus anjos aqui, Pai, e que saiamos daqui realmente impactados, que saiamos daqui, Senhor, cheios e tocados por Ti. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu acredito que o desejo de todo pai, de toda mãe, é que os seus filhos venham romper. Se você tem filho, se você está nessa empreitada de educar, direcionar, fundamentar, você entende bem o que eu estou falando. Todo pai olha para um filho e o desejo do pai é que esse filho vença, que esse filho prospere, que esse filho alcance aquilo que foi sonhado desde pequeno. Esse é o desejo de todo pai. É muito bom perceber que o seu filho, ele decidiu abraçar aquilo que você ensinou. É muito bom você ver refletido no seu filho, nos seus filhos, aquilo que você transmitiu com tanto zelo. Ver ele transmitir coisas que você fazia lá atrás e que ele, ao olhar para você, ele aprendeu. Ele aprendeu pelo que ouviu, mas ele também aprendeu por aquilo que ele viu. Então, todo bom filho é um pouco do bom pai que teve. Todo bom filho é um reflexo do bom pai, da boa mãe que teve. É por isso que nós, como pais, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós vamos fazer, com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós vamos ensinar. Porque, querendo você ou não, seu filho será reflexo de quem você é. Lá na frente você vai olhar para ele, você vai ver muito de você nele. E isso é incrível. Isso é poderoso demais. Eu lembro a primeira vez que eu estive na plataforma e que a minha filha subiu.
A Ellen sempre cantou, sempre foi disso. E eu falei para ela outro dia, eu falei, você, cara, é fruto de oração, porque eu orava você na barriga da sua mãe todo dia, irmão. Todo dia. E eu cantava para ela e ela mexia na barriga, já era uma ministração conjunta, ó. Muito novinha ela já cantava, eu lembro que com, 8 anos, ela já cantava assim, muito afinada, e acho que com 10, 12, ela começou a querer entrar para o Ministério de Louvor, e eu falei, não, você vai esperar um pouco, quando você tiver um pouquinho mais de maturidade, você entra, porque ministério é uma coisa séria, você tem que ter maturidade e tal, e fiz aquele discurso, e ela esperou, e aí com 15 anos, se eu não estou enganado, foi 15, filha? Foi mais? Não lembro. 18? A maturidade demorou a chegar, mas enfim, subiu. E quando ela subiu, eu olhei e eu falei, Deus, muito obrigado, porque aquilo que eu orei, uma parte daquilo que eu orei, começa a se estabelecer no dia de hoje. E foi incrível, dali para frente a gente nunca mais deixou de ministrar junto. E lembro também da primeira vez que o Isaac sentou na bateria, começou a estudar por uma necessidade que a igreja teve, ele teve que se lançar. E aí chegou uma hora que eu estava com os meus filhos na plataforma comigo, isso foi incrível demais. E todo mundo está fluindo, todo mundo está caminhando, todo mundo está aprendendo, e isso é bom. Todo pai quer isso, eu acredito que você queira isso. Agora você imagina, o que nós estamos falando aqui é de alguém que se tornou o pai espiritual de muita gente. O que nós estamos lendo aqui é o relato de Paulo com relação à igreja que ele estabelece em Tessalônica. Essa carta, ela é escrita para a igreja de Tessalônica quando Paulo está em Corinto e a igreja de Tessalônica já tinha sido estabelecida, e aí Paulo, preocupado com essa igreja, porque o que aconteceu? O que aconteceu foi que Paulo, ele vai para Tessalônica, saindo de Filipos, debaixo de perseguição, e ele chega lá. Quando ele chega lá, ele começa a pregar, porque é isso que Deus nos mandou fazer, amém? Nos dias de hoje, muita gente esqueceu, muita gente não abraça mais isso, muita gente acha que isso não é necessário, que esse é um encargo dos pastores, dos apóstolos, dos evangelistas, das irmãs de oração, mas na verdade pregar a palavra é uma responsabilidade que recai, é uma ordem, não é uma opção. Só que infelizmente nós acabamos acreditando que pregar é uma opção, que compromisso é uma opção, que ser igreja é uma opção. A gente começou a achar que isso aqui que a gente está fazendo não é o que Deus estabeleceu, querido. Eu vou te falar uma coisa, nós precisamos voltar para esse lugar. Precisamos, porque não é uma opção. É um mandamento, é uma ordem de Deus. Se você for para os evangelhos e você pegar lá em Mateus, no final do evangelho de Mateus ou no final do evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, o que você vai ler é que Deus está nos mandando ir pregar o evangelho. Se você for para Marcos, é a mesma coisa. Se você for para Lucas, é a mesma coisa. Se você for para João, é a mesma coisa. Por quê? Porque fecha o evangelho dizendo, vocês precisam pegar isso que vocês aprenderam, vocês precisam pegar isso que eu liberei sobre a vida de vocês, e vocês precisam comunicar isso. Uma das marcas identitárias de alguém que realmente foi convertido, que realmente entendeu quem Jesus é a submissão à sua palavra, é a submissão àquilo que Deus ordena. É isso, a marca identitária de um cristão genuíno, é que esse cristão genuíno, ele anseia, querido, por falar do amor de Deus, ele quer aprender, ele quer saber como é que faz isso, ele quer saber o que ele precisa estudar para poder fazer isso. Eu sou de uma época que a gente estava na igreja e a gente queria pregar, a gente queria evangelizar, a gente queria ganhar um amigo, a gente queria trazer o parente, a gente queria muito. A gente ficava lá, e aí, cara, vamos lá, e aí, e tal.
E muita gente perdeu isso. E quando nós lemos o texto que lemos, nós vamos ver o que acontece na vida daqueles que entenderam isso. Paulo é alguém que entendeu isso. E porque entendeu isso, nada mais pôde pará-lo. Nada mais pôde fazer com que Paulo negligenciasse aquilo que Deus o comissionou a fazer. Porque Paulo se tornou de fato quem Deus esperava que ele fosse. Nada mais pôde pará-lo. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se você realmente se tornar aquilo que Deus espera que você se torne, nada mais vai te parar. E outras coisas não farão mais sentido para você. Eu não estou dizendo que você vai deixar de viver. O que eu estou dizendo é que a sua vida vai orbitar em torno do Cristo. Sabe o que é isso? Sabe o que é orbitar? Orbitar no entorno é isso aqui, ó. Cristo está aqui, você está aqui, ó. Orbitando ao redor dele. Orbitando ao redor daquele que é o sol da justiça. Quando você estuda geografia, uma das coisas que você vai estudar é que a Terra gira em torno dela. Amém? A Terra gira em torno dela, mas a Terra não gira só em torno dela, a Terra também gira em torno do Sol. A Terra não está parada num lugar girando só em torno dela, a Terra está girando em torno do Sol. Sabe o que Deus nos ensina com isso? Que a ciência, os estudiosos descobriram lá na frente, é que você pode até buscar as suas coisas, mas você não pode só buscar as suas coisas. Você pode até rodar em torno de si, mas você não pode permanecer nesse lugar. A sua vida tem que transitar em torno do Cristo. A sua vida tem que girar em torno dele. Querido, as suas coisas precisam ter ele como centro. Os teus sonhos precisam ter ele como centro. Sabe por que muita gente não alcança o que quer alcançar? Porque a sua vida está comprometida única e exclusivamente com ela mesma. Começa a colocar Jesus no centro. Começa a montar a sua agenda em torno do Cristo. Começa a orar e falar: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? Você está entendendo? É o que Paulo fez, é o que os grandes homens de Deus fizeram. Eles começaram a colocar a sua vida, querido, para funcionar em torno daquilo que Deus estabeleceu. Querido, não há possibilidade de dar errado quando você está no Cristo. Não há possibilidade das coisas darem errado quando você faz aquilo que Deus está lhe mandando fazer. Não há possibilidade de você ficar pelo caminho quando você está caminhando sobre a rota que Deus estabeleceu. É o que Paulo fez, e isso nós vamos ver. Nós vemos no texto que nós acabamos de ler, porque Paulo, querido, ele está na sua missão. Tessalônica é fruto da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo chega em Tessalônica, ele começa a pregar, e a Bíblia diz que as pessoas começam a abraçar a pregação. Só que qual é a realidade de Tessalônica? Tessalônica se tornou um lugar comandado pelos romanos. Roma tinha o domínio sobre Tessalônica. Então, Roma tinha o domínio sobre Tessalônica, mas a maior parte da população de Tessalônica era grega. Então, o que nós temos em Tessalônica? Nós temos gregos, nós temos romanos e nós temos uma parcela do povo que é judeu. É o que nós temos lá. E é nesse lugar que Paulo está pregando. Paulo vai para a sinagoga, e a Bíblia diz que ele, por 3 semanas, vai pregar a palavra em Tessalônica. 3 semanas. E 3 semanas foram suficientes para Paulo impactar aquele lugar. 3 semanas. Não foram 3 anos, não foram 30 anos, não... 3 semanas, não foram 3 meses. 3 semanas de Paulo impactou o lugar. Muita gente abraçou, mas muita gente se opôs. Um grupo se opôs. E uma perseguição se inicia. E Paulo vai tentando, chega uma hora que ele é obrigado a sair de Tessalônica. Então ele sai. Ele sai daquele lugar. E preocupado
como que os seus discípulos poderiam pensar, já que ele teve que sair às pressas daquele lugar. Ele entende, eu preciso mostrar para eles que eles são importantes. Eu preciso mostrar para eles que aquilo que lhes foi comunicado é importante. Eu preciso mostrar para eles que aquilo que foi falado e que eles abraçaram é importante. O que Paulo faz? Paulo pega Timóteo. Timóteo é a pessoa que Paulo olha e fala, esse aqui é meu filho. Paulo ama Timóteo. Timóteo é importante para Paulo, para aquilo que Paulo estava desenvolvendo. Timóteo era alguém extremamente relevante. Então o que Paulo faz? Paulo manda exatamente aquela pessoa que era importante para ele, ele manda lá em Tessalônica. Timóteo chega lá e ele vai conversar com os irmãos, ele vai ver a realidade da igreja, o que está acontecendo, como as coisas estão acontecendo, como a igreja se encontra. E ele volta, encontra Paulo em Corinto, e ele diz, você não vai acreditar. Agora você imagina um pai, porque é isso que Paulo é para o povo de Tessalônica, um pai na fé. Agora você imagina Paulo ansioso, a expectativa lá em cima, e Paulo pensando, meu Deus, o que aconteceu? Será que a igreja está lá? Será que não está? Será que o irmão fulano está lá? Será que não está? Será que a dona Maria ainda está lá? Será que ela desviou? Ai meu Deus, como é que foi? Será que os judeus, eles conseguiram comprometer aquilo que foi comunicado a eles de forma que eles voltaram às velhas práticas? Ai meu Deus, fala logo Timóteo, fala para mim! Timóteo olha para Paulo e diz, Paulo, a igreja de Tessalônica é motivo de alegria. Paulo escuta o que todo pastor quer ouvir. Todo pastor quer ouvir isso. Olha, a igreja que você estabeleceu é motivo de alegria. E ele começa a contar para Paulo o que está acontecendo no meio daquela igreja. E ele diz, Paulo, eles são fiéis no trabalho, no serviço. Eles são pessoas extremamente comprometidas com aquilo que nós comunicamos. Eles são pessoas extremamente comprometidas com aquilo que foi liberado com o Senhor. Esse povo é diferente, Paulo. Esse povo não é igual, não. Eles são diferentes. Ele está falando com Paulo e Paulo está olhando e pensando, graças a Deus. A carta que Paulo manda é um reflexo, está pautada naquilo que Timóteo comunicou. E aí Paulo, no início da carta, ele já diz, nós relembramos o trabalho fiel de vocês. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, vocês foram fiéis quando nós estávamos com vocês, mas nós tivemos que sair, vocês permaneceram fiéis. Diante da perseguição que vocês tiveram que enfrentar, vocês continuaram fiéis. Diante de todos os problemas que se avolumaram, vocês continuaram fiéis. Vocês são diferentes. Vocês tinham tudo para se perder, mas vocês continuaram. A idolatria é algo que bate a porta de vocês constantemente. Até porque vocês são coordenados ou comandados por Roma e existe um grande número de gregos aqui. Idolatria é algo comum. Imoralidade sexual é tratado como se fosse qualquer coisa e ainda assim vocês permaneceram fiéis. Vocês são motivos de alegria. Paulo continua dizendo, vocês não só são fiéis ao Senhor, mas vocês manifestam atos de amor. Vocês estão comprometidos com aquilo que Deus é amor. Vocês estão comprometidos com isso. Vocês não estão pensando só em vocês não estão buscando só o bel prazer de vocês não estão buscando só o contentamento de vocês, não. Vocês têm atos de amor, vocês se preocupam com o outro. Vocês estão comprometidos com o Senhor e com aqueles que são deles, meu Deus. Isso é a carta que um pai na fé está mandando para a igreja. Isso é a carta que um pastor está mandando para um discípulo.
Essa é a declaração de um pastor, querido, que olha para si e diz: eu realmente fiz o que Deus me mandou fazer e fiz de maneira digna, porque aquilo que fiz está gerando fruto. Eu imagino a alegria no coração de Paulo, lembrando daqueles irmãos e dizendo: graças a Deus que eu não me deixei parar pelas perseguições que sofri, mas que decidi ficar em Tessalônica para comunicar as verdades do Evangelho do Cristo. Porque esse é o sonho de todo pai. Paulo não para, ele diz: a sua firme esperança no Senhor. Eu agradeço a Deus porque vocês não só têm atos fiéis, vocês não são só fiéis, vocês não têm só atos de amor, mas vocês se comprometeram com aquilo que de mais incrível reside no Evangelho. O que? A santa expectativa do retorno do Cristo. Algo que muita gente hoje em dia esqueceu, algo que muita gente hoje em dia não fala mais, algo que muita gente tem menosprezado em busca de prazeres humanos. Deixa eu te falar uma coisa: precisa existir em você e em mim uma santa expectativa. Precisa existir em você e em mim a certeza de que o Cristo está voltando. Precisa existir em nós esse anseio, esse desejo. Querido, nós precisamos cantar Maranata. O pessoal de Tessalônica entendeu que igreja é algo bem diferente daquilo que muita gente está vivendo por aí. Paulo, ele diz isso: vocês entenderam. Para você ter ideia de como esse povo é diferente, esse povo realmente foi tocado por aquilo que Paulo comunicou. Quando você pega a 1 Tessalonicenses, a primeira vez que Paulo vai agradecer a Deus por esse povo é no capítulo 1, no versículo 2. Mas Paulo também vai fazer isso no capítulo 2, versículo 13. Por 3 vezes Paulo vai fazer isso em 1 Tessalonicenses. A primeira vez ele diz: eu agradeço a Deus por vocês, eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês são fiéis, porque vocês têm atos de amor, porque vocês mantêm a chama, a expectativa santa no coração de vocês. Mas olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 13. Portanto, nunca deixamos de agradecer a Deus, pois, quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavra de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. Olha o que esse pai na fé está dizendo. Está dizendo: eu agradeço a Deus, porque quando nós falamos, vocês realmente consideraram aquilo que nós estávamos falando digno de aceitação, entendendo que não eram palavras de homens, mas eram palavras que vieram do coração do próprio Deus. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você pode ouvir quem for pregar. Você pode ouvir os maiores pregadores desse mundo. Se você não ouvir as palavras que estão sendo liberadas e entender, ou acreditar, ou aceitar, ou abraçar, entenda você como quiser. Se você não fizer isso entendendo que essas palavras não são palavras humanas, são palavras que vêm do coração do próprio Deus, cara, as coisas serão muito difíceis. Se nós não pegarmos aquilo que está sendo pregado e considerarmos, olharmos para aquilo e falar: cara, eu preciso alinhar a minha vida àquilo que a Bíblia diz. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso realmente considerar isso e fazer valer a pena. Eu preciso pegar aquilo que Deus liberou, disponibilizou para mim. Eu preciso olhar para isso e de fato abraçar isso como se fosse o próprio Deus aqui sentado falando face a face comigo. Nós cantamos sobre amor. A gente canta, nós cantamos na igreja, nós amamos o Senhor.
Se alguém perguntar na rua, você ama o Senhor? Com certeza você dirá, eu amo o Senhor. Mas se você falasse com um dos apóstolos e ele perguntasse se você ama o Senhor, você diria, eu amo ao Senhor. Ele te perguntaria novamente, tudo bem, você ama o Senhor, mas você guarda a sua palavra? Porque o próprio Jesus falou que aquele que me ama é aquele que guarda a minha palavra, guarda os meus mandamentos. Sabe o que é isso? Não é decorar textos bíblicos, é fazer desses textos bíblicos o fator norteador da sua vida. É olhar para o texto bíblico, ler o texto bíblico como se fosse e é o próprio Deus falando com você e se perguntar, a minha vida está alinhada a isso? Isso que leio é o que pratico? Hoje a gente vive uma vida dúbia, uma vida cristã dúbia. As pessoas estão vivendo uma vida cristã dúbia. Porque elas estão achando que evangelho é algo, querido, que serve única e exclusivamente para resolver os problemas que elas criaram. Evangelho diz respeito a um Deus que está no céu e que faz aquilo que quero, que ouve aquilo que peço e faz exatamente o que peço. Evangelho está ligado a um Deus que está no céu e a única função desse Deus é abrir porta, curar, libertar, desfazer trabalho de macumbaria, parar de maldição. O trabalho de Deus é resolver B.O. E não é. Isso é bônus, resolver os B.O.s é bônus que Deus dá para os seus filhos. B.O. resolvido é bônus que Deus dá para aqueles que são fiéis. B.O. resolvido, problema resolvido, é para alguém que decidiu caminhar em fé, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e é Senhor de senhores. E outra coisa, se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele é Deus porque Ele é soberano. A gente precisa parar com essa bobeira. Essa pergunta, cadê o Senhor? Ela não pode existir na sua boca. O Senhor está no mesmo lugar. Na Bíblia nós vemos isso. Salmo 103 diz, e Ele colocou o seu trono no céu e como o rei governa sobre tudo que existe. Todas as vezes que você perguntar, cadê o Senhor? Lembra de Salmo 103. Ele está no mesmo lugar. Ele está no céu governando sobre tudo. Ele é soberano. Ele decide o que vai fazer, porque só a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Só que a gente vive essa vida cristã maluca. A gente fica pendurado no Instagram, no TikTok, no Facebook. Aí eu vejo um cara, por exemplo, falando um dia, eu vi um cara falando, não, porque eu abandonei tudo, eu tive que parar com as minhas coisas na igreja, eu tive que parar de fazer não sei o quê, eu tive que parar de fazer, porque eu tive que fazer minhas coisas, porque ninguém ia fazer por mim. Aí você vai comentar um monte de gente frustrada, um monte de gente que não entendeu o que é evangelho, um monte de gente que não entendeu quem Jesus é. Não, é isso aí mesmo, irmão. Porque se você não fizer a tua correria, ninguém vai fazer a tua correria. Se você não fizer não sei o que, ninguém vai fazer por você. E um monte de crente abraçando essa loucura. Não, agora, aí sabe o que eu acho maneiro? Que eu acho legal? É que esse mesmo cara falou, não, agora eu tô com não sei quanto isso, não tô com não sei quanto, agora eu tô indo na igreja. Você só tem uma igreja para voltar, porque alguém foi chicoteado lá atrás, seu miserável. Você só tem uma igreja para voltar, porque a gente perdeu a cabeça. Você só tem uma igreja para voltar, porque a gente abandonou tudo para pregar o evangelho. Você só tem uma igreja para voltar, porque teve gente que foi presa. Você só teve uma igreja para voltar, porque a gente abriu mão da sua posição. Você só tem uma igreja para voltar, porque gente fez o que você não quis fazer. Mas ninguém quer falar isso, sabe por quê? Porque a gente quer viver um evangelho coach.
voltei para a igreja, claro! Você voltou porque teve gente que foi homem o suficiente para fazer o que você não quis fazer. É por isso que você voltou. É por isso que você tem um lugar para voltar. Ai, mas é muita coisa. Ah, então vai para o mundo. Irmão, em nome de Jesus. Ai, porque... Então vai para o mundo. Vai para o mundo. O evangelho é liberdade. Ei, entenda, aqui você é livre, você pode vir e você pode ir embora a hora que você quiser. Isso aqui é evangelho, isso aqui não é o mundo não. Deus não é o diabo, prisioneiro você é lá no mundo. Aqui você é livre, porque se verdadeiramente o Filho de Deus te libertar, você é livre. Você pode fazer o que você quiser, você pode ir para onde você quiser, você só não vai poder ir para o céu. Vai! Vai! Ué! A gente precisa parar com essa bobeira. Eu não vejo macumbeiro reclamando. Eu não vejo um macumbeiro reclamando. E eu vou postar isso no YouTube, porque eu quero que as pessoas vejam. Eu não vejo nenhum macumbeiro reclamando. Ah, porque minha mãe de santo me ligou e falou que eu tenho que estar lá. Ah, minha mãe de santo me ligou e falou que eu tenho que ficar sem comer, não sei o quê. Ah, o meu pai de santo me ligou. Eu não vejo. Eu não vejo os meus amigos kardecistas reclamando. Eu tenho vários amigos kardecistas. Ninguém reclama. Pasme, eu não vejo os católicos reclamando, nossos irmãos católicos não reclamam, mas os crentes, não sei o que aconteceu. Tudo é um problema para crente. Prisioneiro, você é lá fora, querido, aqui você é livre. E quando eu falo aqui, não estou falando só na Move, não, estou falando na igreja de Cristo, você é livre. Você pode ir, eu quero voltar, você pode voltar. Agora, entenda bem. Quando você veio do mundo, o poder de Deus te libertou. Você estava acorrentado, você estava cheio de problemas, você estava na mão do diabo. E aí Deus foi lá e arrancou você da mão do diabo. Na verdade, ele nem fez força. Ele só falou, ops, libera aí. Vamos. E aí, é isso. Entende como é que funciona? Deus não precisa chegar lá, lutar, não, tem essa não. É, ops, acabou, vem. Você quer? Quero, vem. O Espírito Santo chamou, você veio. Deus te libertou. Está liberto. Botou uma sandália no teu pé. Lembra do texto? Botou uma sandália no teu pé, trocou sua roupa, colocou um anel no seu dedo. Chamou todo mundo, chamou a família, fez uma festa. É por isso que no céu, querido, tem festa. Toda vez que um filho volta, tem festa. Deus é assim. E aqui, na casa do Pai, você é livre. Pode parecer doideira, mas você é livre, é livre. Tanto é livre que aquele filho fez isso, lembra? Ele chegou e falou, o quê? Me dá meus negócios aí que eu quero ver minha vida, eu que sei, a vida é minha. E o pai falou o quê? Tá bom. Vai lá. Agora lá, quem governa a sua vida não é o teu pai que estava aqui não. Porque ele entregou você a você. Uma das piores coisas que pode acontecer para o ser humano é Deus entregar você a você mesmo. Te jogar num vazio onde só existe você e você. Eu vou repetir. Uma das piores coisas que pode acontecer na vida de alguém é Deus entregar você a você mesmo. Deixar que você resida num lugar vazio, onde só tem você com você. É por isso
que a gente precisa entender, porque você pode ir. Agora, para voltar, você vai ter que lutar. Para lutar, tem que voltar, tem que lutar. E a gente precisa, querido, voltar para esse lugar, porque o que eu tenho visto é isso, são as pessoas falando coisas que não fazem o mínimo sentido. Desconsiderando tudo que foi feito. Gente que não teve que lutar uma guerra, não brigou para ter uma Bíblia na mão. Não teve que fugir de gente que estava tentando matá-lo. Não abriu mão de posição, não abriu mão de nome, não abriu mão de dinheiro, não abriu mão de nada. E se não fosse Jesus na vida dessas pessoas, nem o que elas têm hoje elas teriam. E ainda assim, o evangelho é um problema. Eu agradeço a Deus porque a igreja de Tessalônica entendeu que aquilo que Paulo estava falando não era Paulo falando, era Deus falando através de Paulo. Ele diz: eu agradeço a Deus pela vida de vocês, porque vocês não aceitaram as nossas palavras como palavras humanas, mas como palavra do próprio Deus. E essa mensagem, Paulo está dizendo, aquilo que eu preguei, aquilo que foi liberado sobre a vida de vocês, continua agindo na vida de vocês até hoje. Sabe o que é isso? É ouvir uma pregação, é abraçar uma palavra e permitir que essa palavra fique reverberando dentro de você. Passa um dia, passa 2 dias, passa uma semana, passa um ano, passam 10 anos e você diz como Caleb: eu estou com 80 anos, mas eu continuo tendo a mesma força. Eu estou com 80 anos, mas essa mesma palavra que eu ouvi 80 anos atrás continua queimando dentro de mim. Eu estou com 80 anos, meu Deus, mas aquilo que Deus me falou lá atrás continua queimando dentro de mim. Eu estou com 80 anos, mas sabe de uma coisa? Eu continuo crendo que o meu Redentor vive, eu continuo crendo que Ele é poderoso, eu continuo crendo que Ele completará a boa obra que começou, eu continuo crendo, a palavra não morreu, a palavra continua viva e frutificando dentro de mim, porque eu sei que não foram vocês, foi Deus. Essa é a igreja de Tessalônica, querido. Filhos incríveis. Gente para quem Paulo olhou e falou: é por isso que eu fico feliz quando eu sou chicoteado. É por isso que eu vou preso e tá tudo bem. É por isso, tá tudo bem. Porque olha esse pessoal aqui. Vale a pena se arrebentar, porque olha esse cara aqui. Olha essa família. Olha aqui, olha o que Deus está fazendo aqui nessa cidade idólatra. Olha o que Ele está fazendo. Olha que ele arrancou vocês da idolatria. Ele é incrível. Olha, meu Deus, vocês entenderam. Vocês entenderam. Vocês romperam com as amarras que os aprisionavam. Vocês entenderam. Paulo, em 1 Tessalonicenses 3,10, terceira vez que Paulo agradece, olha o que ele diz: agora revivemos por saber que vocês estão firmes no Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: cara, vocês nos revitalizaram. Vocês, sabe, se fosse hoje Paulo ia falar, vocês nos colocaram para cima. Vocês nos deram um up. Sabe por quê? Porque vocês, cara, vocês estão firmes. Vocês não nos esgotam. Vocês não estão só como alguém que depende, vocês estão como alguém que transborda. Ei, vou repetir isso. Olha o que Paulo está dizendo: vocês não só estão consumindo, vocês não estão como pedintes, vocês estão como quem transborda. Aquilo que foi derramado sobre vocês, manteve vocês até aqui. Vocês permaneceram fiéis ao que vocês ouviram e vocês foram além. Vocês começaram a transbordar. Vocês pegaram o que foi ensinado e vocês começaram a transbordar. Outras pessoas foram impactadas por aquilo que Deus fez
alegria de vocês. Ele continua dizendo, sim, agradecemos a Deus por vocês, por sua causa, temos grande alegria na presença de Deus. Noite e dia oramos por vocês com fervor, pedindo que possamos vê-los novamente, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar a fé. Olha o que Paulo está dizendo, cara. É isso, olha que bom. É Paulo dizendo, cara, eu quero muito estar com vocês. Eu quero muito estar com vocês. Vocês são incríveis. Olha o que vocês estão vivendo. Paulo diz, eu quero estar com vocês porque eu quero transicionar vocês para um outro nível. Paulo está dizendo, ai, graças a Deus. Paulo não está, ai meu Deus, olha. Paulo não está dizendo, infelizmente terei que estar com vocês. Porque aquilo que comuniquei a vocês lá atrás, vocês abandonaram e agora eu preciso ir aí para a gente falar de novo aquilo que a gente falou e tentar de alguma forma. Não. Paulo está dizendo, eu quero estar aí, porque eu amo vocês e vocês são incríveis. Eu quero estar aí porque vocês abraçaram cada palavra que foi liberada e vocês romperam. Agora a minha estada aí não é para ensinar coisas básicas, mas é para juntos aperfeiçoarmos, para uparmos, para chegarmos num novo nível. É isso que Paulo está dizendo dessa igreja. Irmão, Deus não te chamou só para que você venha a cultos. Deus não me chamou só para que eu venha a cultos. Deus me chamou para que eu me transforme literalmente naquilo que Ele espera que eu seja. Mas para que isso aconteça, eu preciso abraçar a palavra de Deus como palavra de Deus. Quando nós voltamos para o texto que nós temos como base, Paulo diz no versículo 4, sabemos, irmãos, que Deus os ama e os escolheu. Não é que Deus faça acepção de pessoas, mas os filhos escutam a voz. Jesus diz que as ovelhas, elas reconhecem a voz do estranho, do ladrão. Não, elas que reconhecem a voz do... E o pastor, querido, o bom pastor é Cristo. Então os seus escutam a voz. Quando Deus fala, as pessoas escutam. E Paulo está dizendo, nós sabemos que Deus os ama e os escolheu, pois, quando apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza de que era verdadeiro o que lhes dizíamos. Paulo está dizendo, olha, eu sei que Deus escolheu vocês. E vocês tiveram a capacidade, vocês receberam a palavra, o Espírito Santo falou ao coração de vocês, vocês abriram o coração. Você lembra do texto de Hebreus que diz, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração? É exatamente o que aquele povo fez. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Aquele povo ouviu e se submeteu. Por que eu estou falando, querido, que é necessário nós abraçarmos a palavra? Porque a via de regra, nem tudo que Deus vai falar com você vai ser incrível no primeiro momento aos seus olhos. Nem tudo que Deus te chamar a fazer será algo que de fato você quer fazer. Agora, há uma diferença gigantesca em ouvir algo e pensar, cara, não é o que eu queria, mas se submeter e fazer, do que ouvir algo e falar que incrível e não fazer. A Bíblia diz isso. Você conhece o texto? 2 homens recebem, né, a palavra, um se debate, diz que não vai, vai. O outro fala, tudo bem, vamos lá, e não vai. Quem fez a vontade do Pai? Quem fez? Porque Deus não está preocupado se você vai entender ou não. Deus, na verdade, não está ligando muito se você vai gostar. Ele quer que você faça. E aí, no processo, de repente, você aprende a gostar. De repente, lá no final, você olha e fala, cara, que bom.
Mas nem tudo vai ser assim, só que a gente vive um evangelho que está centrado no homem, que é o que o homem quer. Eu sempre faço essa pergunta e vou fazer hoje de novo. Se Deus dependesse de você para que a igreja estivesse onde ela está hoje, a igreja estaria onde ela está? Essa que é a pergunta. Deus não te chamou só para que você vibre na presença. Deus não te chamou só para que você pule, para você dê glória a Deus, você fale em língua, você fique pulando. Não. Deus não está aqui só para que você se emocione, não, querido. O objetivo não é emoção. O objetivo sempre foi compreensão. A emoção faz parte do pacote. A celebração faz parte do pacote. O cair arrebatado, falar em língua, sapatear, voar com querubim, com serafim, faz parte do pacote. Mas se algo não acontece aqui, é por isso que você vai ler em Romanos de Paulo falando o quê? Sejam transformados. Mude. Paulo lá atrás já nos dá uma dica para o século 21. O que Paulo diz sobre o século 21? Não vos conformeis com esse mundo. E o interessante desse texto é que Paulo não começa com sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Eu fiz questão de abrir aqui. Pode botar aqui para mim, por favor? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Paulo não começa com sejam transformados. Paulo não começa dizendo, olha, mudem a forma de pensar. Não começa assim. Romanos 12, 2. Tá, tudo bem, vamos lá. Tá lá? Vamos lá. Não se amoldem, qual é a versão que está aqui? A NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Não adotem, amoldem, ou moldar, vem de moldar, não se amoldem. Ele está dizendo, não se deixem modelar ao padrão do mundo, aquilo que o mundo estabelece. Deixa aí. Aqui Paulo está falando de algo que aconteceu em você, que fez com que você olhasse para aquilo que o mundo estabelece como modelo e decidisse não abraçar isso. E aí ele continua, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É permitir uma ação do Espírito através da palavra de Deus, que conduz você a um lugar, querido, de uma mudança radical na sua mentalidade, uma quebra de sofisma, uma quebra de padrão. Querido, você se transforma numa outra coisa, a sua mente começa a enxergar aquilo que é colocado diante de você de uma outra forma. Aí, essa transformação na minha mente que aconteceu por uma inquietação dentro de mim, que me fez não abraçar a realidade do mundo, me empoderou para viver, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. As trevas não têm nenhum tipo de relação com a luz. Não tem. Que a gente precisa entender isso. Que tipo de cristão você quer ser? Que tipo de crente você quer ser? Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te escandalizar. Para
você ser cristão de verdade, viver aquilo que Deus tem para você, entrar no lugar que Deus tem para você, muitas das vezes você vai ter que deixar de fazer coisas que você quer fazer e que são lícitas. São lícitas e você vai ter que deixar de fazer. É por isso que antes eu perguntei que tipo de cristão você quer ser. Porque se você quiser achar um meio termo entre vida cristã e a sua vida, não, isso aqui eu faço, não, mas isso aqui eu não vou fazer porque isso aqui afeta aquilo ali. Aí não, esse aqui eu vou, mas aquilo ali eu... Então, irmão, se prepare para ser um crente comum. E tá tudo bem, você quer ser isso, tudo bem, você vai para o céu. Você pode ser um crente comum e ir para o céu, você sabia disso? Você pode ser um crente comum e ir para o céu, você tem uma vida de oração, você não dá lugar para o diabo, você não peca, beleza! Agora, se você quer viver algo violento, poderoso em Deus, se prepare para abrir mão de muita coisa. Ninguém vai te falar isso no YouTube, ninguém vai te falar isso no Instagram, não. No Instagram não, vai lá, não, você tem uma vida. Cara, se vocês soubessem como eu fico indignado quando eu escuto um negócio dele. Você tem uma vida, viva a sua vida, vai lá, vai! Eu quero ver o que vai acontecer. E eu já sei, porque eu já vi. Tem que pensar nisso, o que você quer? Mas não, vamos lá. Deus sabe de todas as coisas. Meu irmão, a gente pagou preço, a gente se arrebentou todo. Aí lá na frente, porque sabe qual é o problema de hoje? É que a gente considera o fim como se o fim fosse o começo. O fim não te conta a história da peregrinação. O fim te conta o resultado da peregrinação. O fim não versa sobre a peregrinação. O fim versa sobre, querido, o estabelecimento do propósito de Deus sobre a sua vida. O fim versa sobre isso. Você vê os grandes homens de Deus aí hoje, você vai olhar, aquilo ali está versando sobre o resultado daquilo que foi feito ao longo de anos. De muitas coisas que as pessoas abriram mão, de muitas coisas que as pessoas deixaram de fazer, de muito dinheiro que as pessoas investiram, de muitos dias de choro que as pessoas estavam lá. A gente vive uma realidade hoje de um povo, querido, que não está disposto a chorar. Não está. Estão bem ainda? Gente que não está disposta a lutar guerra nenhuma. Não abre mão de nada. Tudo é um problema. E deixa eu te falar uma coisa, teu pastor está bem, hein? Só para... o pastor hoje veio, não, estou bem, vim até de branco, para ficar mais tranquilo. Vocês viram, vocês gostam. Irmão. Porque é muito fácil desfrutar da água do poço que alguém cavou. É muito bom, é ou não é? É o cara que chega na laje, no final da laje. A laje começou 5h30 da manhã, o cara chega lá que hora? 12h. Fala, rapaziada, me dá minha enxada. Aí todo mundo olhando, não, pô, vim fechar. O cara pega, joga 2 pás de concreto num balde e... Brasil, e aí? Cadê a feijoada? Pra quem come feijoada, né? Cadê a feijoada? E aí? Come a Coca-Cola. Ai, não gosta dessa Coca-Cola aí. É muito fácil, irmão. O pessoal chegou 5h30 da manhã, medindo no carrinho, aquele salseiro, nego gritando, monta andaime, porque essas obras é sempre assim, o andaime vai montar na hora. Aí se tem o Wellington, tá bom, trabalha com isso, monta rápido. E quando não tem, só cego montando o tal do andaime. No final, subindo na escada, tudo bem. É muito fácil, querido. É muito fácil pegar coisa pronta. É muito fácil desfrutar daquilo que foi construído, é muito fácil. A questão é,
Aonde você quer se posicionar nessa história? Porque quem desfruta daquilo que foi feito por alguém, até desfruta, mas não tem o prazer de celebrar cada conquista que foi acontecendo ao longo do processo. Quem desfruta daquilo que foi feito no final, não tem um álbum de fotos para olhar e dizer, cara, Deus fez isso aqui, Deus fez isso nesse dia, nesse ano Deus fez isso, aqui a gente achou que ia dar ruim, mas a mão de Deus, moveu, aqui a gente achou que já era, mas Deus entrou, meu Deus, aqui a gente fez essa loucura, mas Deus nos sustentou. Quem chega no final, querido, só desfruta, mas não tem história. Quem chega no final até desfruta, mas não tem o prazer de celebrar cada conquista do processo. Deus não te chamou para que você seja um celebrador de finais. Deus te chamou para que você seja um peregrino. Deus te chamou para que você desfrute da história que Ele está escrevendo em cada lugar, em cada momento. Querido, em nome de Jesus, entenda isso. Saia desse lugar e entre na peregrinação que Deus estabeleceu. Versículo 6, Paulo diz assim: apesar do sofrimento que isso lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria que vem do Espírito e se tornaram imitadores do nosso Senhor. Deixa eu te situar nisso aqui. Por que Paulo está dizendo isso? Porque esse povo era um povo idólatra. Essa cidade era uma cidade idólatra. Era uma cidade mergulhada na promiscuidade. Vários deuses, vários templos. E esse povo aqui, para quem Paulo endereçou essa mensagem, é o pessoal que decidiu romper. Por coisas muito menores, a gente já sofre alguns embates. Quem já foi, óbvio, você que era do mundo aí e tal, quando o pessoal falava assim, vamos para tal lugar, você falava, não vou. O pessoal, tu também, você quer? Sempre tinha aquele papo. Agora você imagina você saindo de uma realidade, rompendo com algo que está estabelecido na sua família. Rompendo com os deuses da família. Dizendo, esse Deus é falso. Imagina, você olhando para a mãe e falando, mãe, deixa eu te falar uma coisa, esse Deus que a senhora está servindo não existe, isso é falso. Jesus é Deus. Imagina o problema. Eles eram perseguidos pelos gregos, pelos romanos, pelos judeus. Os judeus dizendo, não, isso aí não é o Messias, não, isso não é o Machia, isso aí era outra coisa. Sendo perseguidos. E Paulo está dizendo, cara, vocês de fato são diferentes. Porque vocês suportaram o sofrimento. Vocês permaneceram. É uma coisa que eu falo hoje e as pessoas não têm. A gente precisa voltar para esse lugar. Nem sempre Deus vai fazer o que você quer. Aceite isso. Nem sempre vai acontecer. Deus sustenta. Deus tem resposta. Deus tem porta aberta. Deus pode curar. Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas existem momentos em que isso não vai acontecer. E a minha posição como filho de Deus, que compreende de fato que Deus governa sobre tudo, é me submeter, é permanecer no mesmo lugar, independente do que estiver acontecendo. Deus tem os seus meios. E vou te falar, a gente hoje desanima por coisa assim muito básica. Muito básica. Se a gente olhar para a Bíblia mesmo, é porque é o que eu estou falando, a gente precisa voltar para a palavra. Você vai olhar para a palavra, você vai ver gente passando por situações, querido, que a maioria dos crentes hoje, se passasse, já era. Já era. Simples assim. A maioria dos crentes hoje, se vivesse o que Marta e Maria viveram, né, não teriam nem recebido Jesus. Não teriam recebido.
deixou meu irmão morrer. Mandei mensagem, meu irmão estava vivo. Mandei mensagem, ele podia fazer algo, ele não veio. Não. Era arriscado de esquecer que Jesus podia curar, trazer o cara à vida. Não quero nem papo com esse tal de Jesus. A gente precisa voltar para esse lugar. Porque olha o resultado de alguém que entendeu. Porque o que importa aqui, querido, é o que esse povo se tornou. O importante é isso, o que você vai se tornar, o que eu me tornei, o que nós vamos nos tornar, é isso que importa. E tudo isso está baseado em atitudes que teu pastor está colocando nessa manhã aqui, que se você abraçar essa palavra, não como palavra do teu pastor, mas como palavra de Deus, as coisas vão acontecer. Eu não estou dizendo que serão fáceis, eu estou dizendo que vai acontecer. Olha o que Paulo diz, com isso, tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Agora, partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado sobre toda parte. Paulo diz, olha, porque vocês entenderam, porque vocês foram fiéis, porque vocês tiveram atos de amor, porque vocês mantiveram o coração de vocês, mantiveram no coração de vocês uma chama ardendo, uma santa expectativa a respeito do retorno do Cristo, porque vocês abriram mão de tudo aquilo que comprometia vocês se tornaram um exemplo. E não é um exemplo só para o pessoal da minha casa, não. Porque hoje a gente também fala isso, não, sou exemplo na minha casa. Às vezes você nem é um exemplo na sua casa, só que a tua família não tem capacidade para te confrontar. Porque é estranho, às vezes, as pessoas dizem, eu sou exemplo na minha casa. Tá, tu é exemplo na sua casa, mas na rua todo mundo olha diferente. Que exemplo maldito é esse? Porque aqui Paulo está dando um testemunho a respeito de um povo que sofreu uma transformação tão poderosa de Deus, que eles eram influência na casa deles, na sua localidade de convívio, nas cidades vizinhas e nas cidades distantes. Todo mundo que os conhecia falava a mesma coisa. E aí Paulo diz, vocês não só são um exemplo, mas vocês começaram a comunicar. Agora a palavra, ela flui de vocês. Paulo está dizendo, eu transmiti algo para vocês e aquilo que eu transmiti a vocês foi tão poderoso, mudou tanto vocês fizeram tanto caso de abraçar isso, que agora essa verdade não só transformou vocês, mas ela é comunicada a partir de vocês. Vocês se tornaram comunicadores, pessoas realmente empoderadas para comunicar aquilo que Deus falou, porque vocês se tornaram. Vocês não estão evocando para vocês uma condição, vocês não precisaram fazer isso, vocês mudaram, e a mudança que Deus operou em vocês fez com que vocês lograssem bom testemunho de todos aqueles que os conhecem. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. É o que Paulo está dizendo. Paulo fecha o versículo 8 dizendo, não precisamos sequer mencioná-la. Ele está falando da fé desse povo. Querido, eu oro por isso. Eu oro por isso. Eu oro para que aonde eu chegar, alguém mencione o nome de vocês e fale assim, cara, olha, vou te falar, pastor, essa galera aí da Move é outra frequência. A minha oração é essa. Eu oro para que vocês cheguem, assim, coloquem os pés em algum lugar e a pessoa depois vem falar comigo, pastor, olha, te falar uma coisa. Pô, chegou fulano de tal lá na minha empresa lá, o cara botou o pé mesmo, o cara nem falou nada, o ambiente mudou. Porque a presença muda o ambiente. Cara, sentei com fulano, pastor, para conversar, a gente estava tomando um açaí. Sabe, ele começou a falar, meu coração começou a queimar, sabe, eu não sei o que aconteceu. Olha, pastor, vou te falar, esse pessoal da Move é outra frequência. Que é o que Paulo está falando aqui, eu não preciso mencionar, eu só chego e o pessoal me chama e fala, cara, aquele pessoal de Tessalônica tá virando tudo. Cara, aquele pessoal de Tessalônica é diferente, eles são diferentes, olha eles, tem que ter cuidado com eles.
Querido, é o que Paulo está dizendo. Ele continua, versículo 9, pois as pessoas têm comentado sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Você percebe o que as pessoas estão comentando? Estão dizendo, cara, eles tiveram coragem para acolher vocês, mesmo vocês sendo perseguidos. Eles tiveram coragem de romper com uma cultura, com algo social, com vínculos familiares. Eles tiveram a coragem de romper. Eles não ficaram tentando alinhar. Não, vamos tentar fazer conversar. Não, vamos um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não, é pé na porta, irmão. Porque eles fizeram, é isso e acabou. É Jesus no centro e acabou. Todo o resto é esterco. É Jesus no centro. Nós precisamos voltar para esse lugar onde nós de fato nos reuniremos ao redor do Cristo ressurreto. Nós precisamos voltar para esse lugar onde nós vamos construir um altar e vamos falar: Deus, nós nos reunimos em torno da Tua presença. A Tua presença vale mais do que qualquer coisa. Não há nada mais importante do que a Tua presença. É o que esse pessoal de Tessalônica fez. E Paulo termina dizendo: as pessoas também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus. Sabe o que é isso? Sentou com um crente de Tessalônica, o cara tá lá falando, daqui a pouco ele fala: cara, eu tô ansioso pela vinda de Jesus. Foi no culto da igreja de Tessalônica, o pessoal cantando Maranata. Irmão, esse pessoal, é o pessoal que se reúne e ao invés de ficar jogando conversa fora, falando bobeira, alguém olha e fala assim: cara, eu tenho essa música aqui, olha, eu escutei essa canção, e começa a tocar e a presença se manifesta. É isso, é disso que Paulo está falando, é de gente que ansiava por vê-lo. Tem pessoa que está mais preocupada com o que vai viver daqui a 10 anos do que com a vinda de Jesus. Nem sabe o que vai acontecer no meio desses 10 anos. É gente que não está mais preocupada com isso. É gente que não consegue acordar, olhar no espelho e falar: cara, se Jesus voltar hoje, será que eu estou? Considerando aquela visão, a visão escatológica que diz: não, vai tocar uma trombeta, todo mundo vai subir. Vamos considerar isso, imagina. Eu acho que isso era até bom, porque isso gerava pelo menos um temor no coração das pessoas. Que aí tem agora a visão, e eu caminho nela, que diz: não, a gente vai passar pela grande tribulação. Aí o pessoal: não, gente, então tá tranquilo, não, tá de boa. Mal sabe ele o que vai acontecer. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Pelo menos olhar no espelho e falar: cara, se Jesus voltar hoje. Porque na minha época era assim, todo culto a gente ouvia isso. Se Jesus voltar hoje, se é uma trombeta, eu perdia sono, eu tinha pesadelo. Eu era criança, já era. Mas se coloca nesse lugar, irmão, porque é isso que a igreja de Tessalônica fez. Ela mantinha essa chama acesa. Quantas conversas você teve nesses últimos 3, 4 anos que residiram em torno da volta de Cristo? Fala para mim. Pensa aí. Mas você se preocupou com o carro que você queria comprar, você se preocupou com a viagem que você queria fazer, você se preocupou com um monte de coisas. Eu não estou dizendo que você não tenha que se organizar. Se organiza, viaja. Compra teu carro, vai para Madrid. Vai para lá, vai, Luxemburgo. Porque comigo é assim, irmão, se é para ir, vamos de verdade. Pô. Se é para ir, vai. Tá tudo bem. Você ainda vai me ver ir para alguns lugares. Você só não vai me ver abrir mão de nada daquilo que Deus colocou na minha mão. Irmão, você vai me ver ir para vários lugares, você só não vai me ver abrir mão daquilo que Deus me deu. Amém? 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 Amém, é isso, irmão. Você pode fazer o que você quiser. Só construa um altar e se reúne em torno da presença. Faça de Deus o centro da sua vida. Sabe, isso precisa estar na tua boca aqui, ó. Deus é o centro. A gente pode abrir uma coisa ou outra, pode. A gente precisa entender isso.
Eu acho que eu vou cancelar meu Instagram. Que isso aparece para mim, irmão. Acho que é porque eu fico falando muito, aí só aparece para mim. Eu quero fechar, eu vou contar isso e vou fechar aqui. Eu estava vendo a postagem do Hermínio. O Hermínio numa reunião e ele postou lá, ele falando, a gente parou alguns cultos aqui no Mevan, porque tem muita coisa, estava tendo muita coisa, a gente estava na correria, andando no automático, a gente acabou perdendo a vida da igreja, e agora a gente cancelou algumas coisas para a gente voltar a ter vida de igreja, um churrasco e tal, não sei o quê, e ele falando, e eu, pô, maneiro, top, muito bom. Aí eu faço o quê? Vou pro comentário. Na verdade, eu acho que eu tenho que parar de olhar o comentário. Aí eu vou ver o comentário. O comentário, irmão. Eu duvido que o pessoal de Tessalônica ia comentar lá. Não ia, não. Mas esse pessoal aí, qualquer nota, comenta. Aí eles comentando. Não, é isso aí mesmo, igreja, sufocando, vários não sei o quê. Não, tem muito culto mesmo. E não sei o que lá, e ppp, e 200 mil comentários. Eu ia comentar, meu irmão. Vocês iam ver meu comentário, mas eu falei, Deus, não vou entrar nessa parada, não. Mas aí eu ia comentar. E eu já ia entrar no comentário falando, meu apóstolo Benção, top, é isso. É isso. Né? Só tem que ir pro churrasco, tem que... Tem, beleza. Tá certo. Só que é o seguinte. Como ele começou o discurso? Tem muita coisa, a gente está perdendo a vida da igreja, tem muito culto, correto? Então eu entendo que as pessoas que estão perdendo a vida da igreja são pessoas que estão em todos os... É gente que está com a mão no... Então eu já ia entrar no meu comentário dizendo o quê? Pastor, bênção, top, realmente, o pessoal precisa descansar, ter um momento para ir para a praia, alugar aquela casinha no Airbnb e tal, tá tudo certo. Só que é o seguinte, querido, você que vai um culto por mês, não pode comentar aqui. Você que não faz nada, você que não abre mão de nada, você que vai um culto, falta 3, você que não vai... Você não pode comentar, você está aqui por quê? Você está reclamando do quê? Você não faz nada. Porque é exatamente isso que está acontecendo hoje. A igreja tem realmente, Mevan, tem, beleza. Mas às vezes o cara que vai comentar vai num culto domingo, escolhe o culto de 5 horas ou vai no culto das 10 para não acordar cedo e para poder ver o jogo depois. E esse cara se acha no direito de dizer como a igreja tem que funcionar, ele não participa de nada. Para reclamar, querido, para evocar essa posição, você tem que ser alguém extremamente comprometido. Tua vida tem que girar em torno desse negócio. O pastor tem que olhar de olho fechado assim, ó, fazer assim com a perna assim, ó, esbarrar em você. Aí você pode falar isso. Aí você pode evocar o que o Hermínio falou, cheguei aqui, tinha 300 pessoas aqui comendo um porco no negócio lá que eles fazem lá, né, que é suco, tal, não sei o quê. Foi maneiro. Espero que esses 300 caras sejam os caras que estavam sangrando aí na época que o pau estava comendo. Porque ir lá comer o porco assado é mole, pô. A igreja de Tessalônica entendeu isso. Por que isso é importante para nós hoje, querido? Porque a gente vive um soprar de engano que faz com que muita gente deixe de entender o real sentido de ser igreja. Gente que fala que crê que Deus vai fazer algo poderoso, gente que fala que crê que Deus chamou para algo grande, gente que fala que crê que vai romper, que vai ir para o ano da intimidade com Deus, e na verdade não vai. A gente precisa voltar para esse lugar. Sabe? Fidelidade ao Senhor. Honrar o Senhor. Paulo diz isso, 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Que a minha e a tua vida seja uma expressão, sabe, de glória ao Senhor. Que o Senhor se alegre, que Deus, como nosso Pai, quando falar, olha, aquele povo que está lá na nuvem, meu Deus, eles são diferentes. Sabe? Gente diferente.
Gente que vai, cara, fazer o que tiver que ser feito. Sabe, você não vai parar de viver para fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Mas a sua vida vai começar a orbitar em torno do Cristo. Nós precisamos nos tornar essa igreja, romper com os ídolos, romper com aquilo que para nós é um ídolo, romper com aquilo que tem aprisionado a nossa mente e o nosso coração, manifestar o nosso amor a Deus através de tudo. Não é só falar que tem fé. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 13, ele diz, cara, você pode falar para mim o que você quiser a respeito de fé. Vem com a sua fé sem obras, que eu vou até você com as minhas obras e a minha fé. Vem falar comigo de fé não, querido. Eu quero saber o que você está fazendo. A fé que você diz que tem, te impulsionou a fazer o quê? Porque se não te impulsionou a fazer nada, nem começa essa conversa. Tiago, capítulo 2, versículo 13, em diante, só ler. Tiago fala, não vem com esse papinho. Tiago estava escrevendo pra gente, século 21. Não vem com esse papinho, não, eu sou crente, videozinho no Instagram, blogzinho de ir pra igreja. Não. É vlogzinho de ir pra igreja. Estamos aqui de manhã, botando o nosso vestido. Não. Vamos meter a mão na massa. Vamos padecer? Vamos ir além? Deus não te chamou para que você seja um espectador. A gente olha para os grandes homens, os caras que a gente tem hoje na nação, né? Theo, né? Lipão. Estou falando da galera que vocês conhecem, né? Thalita, esposo dela. Enfim. E a gente olha para isso e acha incrível, e celebra, e posta vídeo, e comenta vídeo, e posta aí, né? E acha incrível. Só que para chegar aí, irmão, é outra história. Até quem teve uma base, até quem já chegou com algo pronto, teve que pagar preço. Teve que fazer escolhas, teve que deixar de fazer alguma coisa. E quanto mais você tem, mais possibilidade você desfruta. Quanto mais você tem, mais disponibilidade você vai desfrutar. E todo mundo fez. A gente olha aquele documentário das Irmãs de Oração, chora. Quem é que já viu? Pô, que lembra, se você não viu, irmão, pelo amor de Deus, bota lá no YouTube. Irmã de Oração, acho que é isso, né? Cara, vai aparecer as tiazinhas lá. Aí você vê as tiazinhas, meu irmão. Fluindo numa realidade assim, absurda. É nesse que a irmã diz que ela estava sem nada para comprar, sem dinheiro, não sei o quê. Aí ela começou a orar, daqui a pouco o cachorro veio com a nota de 50 reais. Esquece, filho. O cachorro começou a trazer dinheiro. Aí ela foi pegando, o cachorro trazendo, ela foi pegando. E Brasil, o resto da história. Quer viver uma coisa dessa? Tem que pagar o preço que a irmã pagou. Aí o nome do documentário é Fé Não Fingida. Pode assistir hoje de tarde para você incendiar. Nós precisamos nos tornar isso, Move. Não adianta a gente ter só uma palavra. Nós precisamos abraçar a palavra que temos como palavra de Deus. Amém? Aplauda bem forte o Senhor. Que Deus abençoe sua vida.